Bruno, bom dia. Aqui é o Daír Alonso, do Correio Popular. O Guarani perdeu da avó e Júlio César está contundido. Você terá 2 novos companheiros no ataque. É lógico que o treinador está escolhendo, são várias as opções. Como você se sente em relação a isso? Você tem preferência com jogar com alguém? Você se sente bem com qualquer companheiro? Se precisar mudar o esquema tático para você, tudo bem? Fale um pouquinho para a gente como é que fica essa situação. Obrigado, um bom dia para você. Bom dia. Eu acredito que é natural. Eu acho que todos vêm trabalhando juntos já faz um tempo, então acho que quem entrar ali tem capacidade de conseguir suprir essa ausência aí do Davó, que acabou saindo, né? E eu me sinto super confortável com quem seja que entre dentro de campo, porque eu sei que quem entrar vai corresponder. Em relação ao esquema de jogo, aí, pra mim, eu acredito que não muda tanto, porque a gente já trabalhou em outros esquemas de jogos também, então acho que isso aí vai dar preferência do professor e cabe a nós se adequar àquilo que ele escolher e pensar que seja melhor para o time. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Bruno, o Guarani tem sofrido algumas ausências, né, por contusões, por cartões e perdeu inclusive o Davó, jogador que foi negociado com o futebol norte-americano. Se o Daniel Paulista pedir para você mudar a sua função para jogar da forma que o Davó jogava na equipe do Guarani, na base do sacrifício, você aceita? Olha, eu tô no Guarani para poder ajudar, seja da função que for, né? Se o professor optar por me usar como camisa 9, um falso 9 ali, para mim será tranquilo. Já fiz essa função outras vezes, mas aí fica na opção do treinador. Acho que ele tem ótimas opções também. Tem o Lucão aí, então deixa nas mãos dele. O que ele decidir, a gente vai tentar fazer o nosso melhor dentro de campo para poder estar ajudando a equipe do Guarani. O Guarani terá 2 jogos dentro de casa, né, contra a equipe do Vila no próximo sábado e no outro final de semana, sexta-feira, jogará contra a equipe do Brasil. Exercer o fator campo para o Guarani retornar e ficar entre os 4 melhores da competição. É este o pensamento? É vencer no Estádio Brinco de Ouro, Bruno? Todas as partidas em casa a gente tem que pensar em vencer, né? Temos que fazer nossa casa forte e esses 2 jogos não vai ser diferente. Claro que a gente vai respeitar equipes adversárias, mas sempre buscando o nosso melhor futebol e sempre buscando os 3 pontos. Regis Melo, GE. Globo. Bruno, bom dia. Eu sei que o discurso e o pensamento têm sido jogo a jogo, mas vocês falam também internamente sobre uma possível meta para o fim do primeiro turno, sobre como a equipe gostaria de virar para começar esse retorno? Olha, a gente sempre pensa a cada jogo, porque todos os jogos são muito importantes, todos os jogos são muito difíceis na Série B. E a gente sabe também que todos os pontos lá na frente vai fazer a diferença. Então, não adianta a gente pensar em alguma meta se a gente não fazer o nosso dever de casa e ganhar as partidas. Então, a gente tem que pensar partida a partida e meta, isso aí a gente deixa lá para frente, quando tiver faltando 3, 4 jogos, que daí a gente começa a pensar em conta. Agora a gente tem que pensar em jogo a jogo, buscar fazer o máximo de pontos possíveis. Oswaldo Luiz, EPTV. O Bruno, bom dia. Depois do jogo de ontem do Avaí, o Guarani hoje é o 6º colocado, a briga tá boa lá em cima pelo G4. Qual o peso desse jogo do próximo sábado em função da tabela e também de ser o primeiro após a goleada sofrida contra o Vasco? Olha, o peso é como se fosse qualquer outro jogo, né? A gente sempre tem que mostrar nossa força e buscar vencer as partidas. E esse jogo não vai ser diferente. Eu acho que o que ficou para trás ficou, não tem que ficar pensando nos jogos que já passou, não adianta chorar o leite derramado. A gente tem que pensar em conquistar as próximas partidas. Então, agora a nossa cabeça está no Vila, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil e a gente vai tentar fazer o nosso melhor futebol para que a gente possa conseguir os 3 pontos, que vai ser fundamental para nós.
Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Bruno, Guarani enfrentou em sequência 2 defesas mais fechadas e compactadas, caso do empate contra o Sampaio Corrêa e a derrota também para o Vasco da Gama. Esta também deve ser a tônica das 2 próximas partidas contra Vila Nova e Brasil. O porquê você acha que o Guarani não conseguiu furar essa retranca dos adversários nas 2 últimas partidas e o que você acha que deve ser feito de diferente para que o resultado agora nas 2 próximas partidas seja positivo? Obrigado, boa tarde. Então, a gente conseguiu furar a defesa assim do Vasco, né? Fizemos um gol. Mas contra o Sampaio, infelizmente, a bola não entrou. Mas futebol é isso, né? Tem dia que a bola não entra, faz parte do jogo. Mas a gente sabe que vem fazendo um bom trabalho. Sabemos dos nossa qualidade de poder fazer os gols ali na frente. Por isso que a gente tem um dos melhores ataques da competição. Então é continuar trabalhando, continuar buscando, né? E manter os pés no chão e continuar trabalhando, que uma hora as coisas vão voltar a acontecer. A gente busca trabalhar, aprimorar cada dia. E se Deus quiser, nesse próximo jogo aí a gente vai conseguir entrar, fazer gols, não tomar gols e sair com um resultado positivo.